Muito bem. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Oi, tudo bem, Carolina? Bom Vamos te ver lá mais aqui uma de novo, vez. né? Hoje Sim, o canal é novo, né? Então vai ter sempre novidades por aqui no nosso canal Marchioli Minas. E hoje a gente começa com um quadro novo que chama Fique por Dentro. Estou aqui na minha colinha, só olhando, porque é um quadro que a gente vai sempre trazer notícias nacionais, internacionais, comentar rapidamente e trazer um overview do que a gente tem acompanhado aí das novidades no setor. Eu sou Carolina Marchioli, estou com o Rodrigo Marchioli, meu irmão, e para quem está chegando agora, seja bem-vindo, acompanhe nossas publicações, a gente tem falado hoje muito mais, né, com notícias, a gente tem um quadro só sobre dúvidas, então participe, mande perguntas, a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, quem quiser fazer perguntas por lá, apareça, a gente está abrindo toda quarta e sexta as perguntas por lá, e a gente fala basicamente de tudo sobre direito marítimo e comércio exterior. E começamos hoje o nosso quadro Fique por Dentro. Vou começar hoje, Rodrigo, com uma notícia que foi publicada ontem. Ontem disseram que foi um portal, né? 2/2 de 2022. Foi, na numerologia, tem aí uma representação. Eles dizem assim que quanto mais você repete o número 2, tem uma explicação, né? Você reforçar o número 2 numa data, num horário, não só o 2, mas qualquer número. E a soma deles também tem um significado. A soma dessa data de ontem dava de ontem, né? Hoje a gente está gravando, é 3/2, talvez não vá hoje no ar, vai só na terça que vem. Mas olha só, essa soma dava 10. E aí tem uma relação do 1 com 0, do 1. Bom, eu sou bem interessada por isso. Mas vamos lá. só um parênteses, né? Pequeno parênteses. Exato. Olha, uma notícia que saiu no G1, no Caderno Economia, falou: movimentação de cargas nos portos cresce 4,8% em 2021 e chega a 1,2 bi de toneladas, diz a ANTAC. O que a gente tem a comentar aí, Rodrigo, dessa notícia que eu acho muito interessante, inclusive porque ela traz um pouco dessa questão dos tipos de carga que tiveram um aumento na movimentação, as que tiveram queda, inclusive faz uma abordagem sobre os tipos de navegação, né? O que transportou e se foi cabotagem ou longo curso. Uhum. Se tem uma coisa que não parou durante a pandemia é a movimentação de carga, é a logística, né? Eu acho que a pandemia evidenciou de uma maneira muito forte como que a logística e o comércio internacional é extremamente importante na vida das pessoas, porque era essencial, assim como o médico no hospital, a pessoa poder ir até o hospital, é o comércio internacional de cargas e a estrutura logística que a gente dispõe, principalmente no Brasil. Uma outra coisa que é também interessante depois de analisar é ver se justamente o modal que foi utilizado, porque puxando um pouco para o nosso lado, que a gente fala bastante de container, é a nossa especialidade, o container está aumentando muito. Isso é uma tendência e vai aumentar muito mais. Então, quem tiver interesse em entender mais do mercado, vale a pena acompanhar e ver que essa tendência realmente ela vai se consolidar, porque o container ele facilita o transporte, ele padroniza o transporte. Então, é algo que está sendo cada vez mais utilizado, tem uma alta muito grande nos últimos anos, e eu acho que esse aumento no volume de cargas também é em razão disso, em razão da otimização das formas de transporte. Perfeito, é Então, isso faz mesmo. todo sentido. E com relação a essa questão, não só esses pontos que você levanta a respeito do container, mas o container também reduz perdas, né? A perda no transporte de commodity é muito grande ainda, né? Então, existe um desperdício no transporte terrestre, no transporte marítimo, existe uma porcentagem de perda que o container reduz drasticamente também. Apenas uma informação interessante a respeito do desempenho dos portos brasileiros nesse desempenho global, né?
Santos continua na liderança, o Porto de Santos movimentou um pouco mais de 113 milhões de toneladas no ano passado, foi uma queda de 0,9 em comparação a 2020, mas continuou superando a movimentação dos outros portos no Brasil. Bom, vamos para a próxima notícia. Eu agora trago uma notícia da Organização Mundial de Comércio, World Trade Organization, e aqui é uma notícia de 1º de fevereiro desse ano, falando sobre, tirando um raio-x a respeito das transações de serviços no mundo. E uma coisa que me chama a atenção é que a pandemia permanece, os resultados continuam abaixo dos recordes atingidos em 2019. E outra coisa interessante é como os serviços têm chamado a atenção, esse recorte sobre a exportação, sobre as transações de serviços no mundo. Eu acho que, mais uma vez, quando a gente fala de serviço, nós estamos falando de uma integração. Então, isso mostra também como o mercado internacional, o mercado planetário, vamos colocar assim, ele está super integrado. Então, antes não se dava tanta importância para serviços, não aparecia tanto no radar, mas hoje a gente já vê que os serviços, eles muitas vezes, dependendo do país, ele corresponde a uma boa parte do PIB daquele país. Tem país que vive essencialmente da exportação de serviços, né? Países pequenos que não tem como produzir, trabalhar com commodities, por exemplo, trabalhar com grandes volumes de carga, eles ficam super especialistas, desenvolvem uma tecnologia e vivem basicamente de serviço. Então, isso é também um reflexo do momento que a gente vive. Empresas de tecnologia, principalmente, que foi, quem tiver interesse em ler a notícia vai ver que o que sustentou essa retomada tem muita relação com as empresas de tecnologia. Então, claro, tecnologia tem uma parte de produtos envolvido, mas também muito mais serviços, né? E não sei se você quer complementar alguma coisa, Carolina, mas tem também um fato interessante que o Brasil aparece num dos gráficos, né? Então, o Brasil, Sim. que é internacionalmente conhecido por alimentar o mundo, eu vi uma notícia recentemente que é graças ao Brasil que a gente, em termos de mundo também, não está vivendo uma escassez de alimentos, né? A gente está conseguindo manter mais ou menos o padrão como existia antes da pandemia, Sim. mas além de ser o celeiro do mundo, nós também somos importantes em serviço, tanto é que aparecemos, embora com uma pequena queda, né, nos Uhum. nossos serviços exportados, a gente tá no radar. Com certeza. A notícia divulgada pela OMC é: taxas de frete altas e serviços digitais sustentam a recuperação do mercado de serviços no Q3 de 2021. Então, assim, eu acho muito interessante ver como o Brasil se destaca. Embora eu até tinha comentado com você a respeito do Ciscoserve, serviços há algum tempo vinha sendo observado, foi lançado o Ciscoserve, ele morreu, mas eu acredito que o Brasil tem uma vocação para serviços também muito forte no mercado internacional, e eu acho que a tendência é essa recuperação, embora esteja lá com uma queda, né, nesse quadro aí mundial, a participação do Brasil em serviços tende a crescer. Eu acredito muito nisso nos próximos anos. Maravilha! A última notícia eu trago uma notícia da Datamar News, que fala: novo indicador mede dias de espera em Teus e destaca o congestionamento global de contêineres. Essa notícia é do dia 20 de janeiro e fala sobre uma operadora logística mundial, uma das maiores do mundo, que desenvolveu um novo indicador de desempenho, um KPI, que ressalta a situação atual de congestionamento de transporte de contêineres. A gente estava discutindo há pouco, né, Rodrigo, como esse tipo de indicador pode auxiliar, inclusive, na mensuração da indenização de uma sobreestadia, por exemplo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que
a gente carece de muita informação. Tinha que ter mais informação, mas também mais informação cruzada, informação que a gente pudesse ver o que acontece em termos de sobreestadia, né? A gente levantar essas questões. E como a gente já falou em outro vídeo, depois podemos colocar a referência aqui, é fundamental a data do início da sobreestadia, saber isso, e a data em que cessa a sobreestadia. Então, esse tipo de sistema, ele vem para ajudar nesse sentido, vem para criar mais transparência, porque a gente sabe que na teoria é muito claro isso que a gente está falando, isso é muito tranquilo na teoria, mas na prática a dificuldade é muito grande, principalmente se os documentos não são colhidos imediatamente ou muito próximo do momento em que ocorreu, né, aquele evento. Se deixar passar, é muito difícil, eu diria quase impossível você conseguir retomar ou recuperar aquelas informações. Então, um sistema desse, talvez ele consiga promover, se fosse disseminado, é claro que vai ser para uso particular Interno. dessa grande empresa, mas Sim. isso deveria ser os órgãos internacionais que cuidam do transporte, ou mesmo órgãos governamentais que estão preocupados com o desenvolvimento do comércio, da economia, do transporte no Brasil, deveriam investir nesse tipo de coisa, aproveitar essa tecnologia que já está disponível para melhorar o nosso ambiente de negócios. Perfeito. Bom, quem quiser ler essas notícias completas, nós vamos colocar o link delas aí aí na descrição do nosso vídeo, e nosso quadro se encerra. Fique por dentro. Vamos vir sempre com notícias, e comentem, compartilhem, sigam o canal. A gente está à disposição e a gente volta em breve com muito mais. Obrigada, Rodrigo. Valeu, tchau. Até mais.